sempre está comigo, né? Não tem promessa mais linda, mais importante, mais forte, mais séria do que a garantia de que Ele está conosco. Nós falamos domingo passado aqui, no Salmo 23, que Ele disse que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguiriam todos os dias da nossa vida. E Jesus disse, olha, eu estarei com vocês todos os dias. O grande problema é que nós esquecemos dele, nós nos afastamos dele, né? Nós colocamos uma porção de coisa dentro do nosso coração e colocamos ele para fora. Colocamos uma porção de coisa dentro da nossa casa e colocamos ele para fora. Colocamos muitas coisas nos nossos relacionamentos e colocamos Deus para fora. Colocamos Deus para fora dos nossos negócios. Colocamos Deus para fora da nossa sociedade. E aí, infelizmente, como nada é vazio, quando a presença de Deus não está, uma outra presença vem e enche. E o resultado é o que nós temos visto. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o mundo nós estamos vivendo é um mundo de roubo, de morte, de destruição, né? Morte dos sonhos, morte das famílias, morte das alegrias, destruição para todos os lados. Mas quando ele entra, ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando ele entra numa vida, quando ele entra no coração, quando ele entra numa família, as coisas começam a mudar. E é isso que nós queremos aqui nessa noite, é que você saia daqui melhor do que quando aqui entrou. Leve algo que você não trouxe para cá. Ou se você trouxe, que você aumente ainda mais aquilo que você trouxe de bom. E que você de repente não trouxe de bom, fique aqui e você leve aquilo que há de melhor nessa vida. É o que cantamos, ó Cristo, Tu sempre estás comigo. Amém? Com os olhos fechados, querido Deus, Espírito Santo amado, bondoso Jesus, nós estamos aqui nessa reunião tão simples, tão singela, mas ela tem um valor especial porque nós cremos na Tua presença aqui, Pai. Não há poder maior nesse universo do que o poder do Teu nome, do que o poder da Tua presença, do que o poder da Tua palavra, do que o poder do Teu Espírito Santo. E nós chegamos aqui neste lugar, em Tua presença, e nos reunimos em Teu nome, para que neste lugar aconteçam milagres nessa noite, milagres de cura, milagres de libertação, milagres de salvação, milagres de vida, Senhor, tendo um rumo totalmente diferente daquele que tem vivido até então. Deus, a Tua palavra é poder. Tu disseste que as Tuas palavras não voltariam para Ti vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual elas foram faladas. E a Tua palavra será pregada aqui nesta noite, meu Deus, para que ela arrebente, Senhor, toda e qualquer estrutura maligna, para que ela arrebente toda a condição, Senhor, de resistência, para que aonde haja treva, Senhor, possa haver luz, aonde haja lágrimas, Senhor, possa haver sorriso, aonde haja, Senhor, morte, meu Deus, possa haver vida e ressurreição, aonde não haja mais nada, Senhor, o Senhor possa dizer, eu faço nova todas as coisas. Querido Deus, nós invocamos a Tua presença nesse lugar, cerca essa reunião com os Teus anjos, Pai, tira, Senhor, todo o aprisionamento, toda ação maligna, e traz alegria, e traz vida, e traz resultado, e traz transformação, e traz cura, e traz libertação, porque nós cremos na Tua presença, Pai, e na Tua presença alegria, na Tua presença vida, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, nós Te louvamos e oramos e Te agradecemos. Amém. Abrace 1, 2, 3 aí, vamos fazer um movimento de comunhão, de amor, de uma boa recepção. Tá bom, Zico. Glória a Deus. Podeis assentar, tá bom?
Assim vocês. Depois eu apresento vocês no final, as pessoas que estão nos visitando. No Evangelho de João, no capítulo 5. Obrigado, César. Evangelho de João, capítulo 5. Diz assim: é a cura de um paralítico, ou a cura do paralítico de Betesda. Eu já preguei, alguns de vocês já me ouviram pregando, mas Deus sempre traz uma luz especial, uma revelação especial quando nós falamos da sua palavra. Diz assim, depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ou havia um tanque, né? O qual tem 5 alpendres. E neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem, que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, ou perguntou-lhe: queres ficar curado? E o enfermo, ou paralítico, respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou curado, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é permitido carregar uma cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia se retirado, em razão daquela multidão tão grande que ali estava. Depois, num outro momento, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Amém. Jesus, um pouquinho antes desse momento aqui, Jesus estava numa festa. Momento de alegria, no momento de celebração, no momento de riso, de comemoração, de comidas, de bebidas. Jesus estava nessa festa. E de repente Jesus sai dessa festa, de um lugar de alegria, né, de celebração, né, de risos, e ele vai para um lugar que não tinha nada de festa, que não tinha nada de alegria, que não tinha nada de celebração. Ele vai para um tanque chamado em hebreu tanque de Betesda, e esse tanque tinha 5 alpendres, né, 5 pórticos, e na beira desse tanque ficava uma quantidade enorme de enfermos, de cegos, de mancos, de paralíticos, de cancerosos, de tuberculosos, de mudos, né? E eles acreditavam que um anjo de vez em quando vinha e mexia e movimentava aquelas águas, causava dava vida, dava um poder de cura, de purificação àquelas águas. E o primeiro que ali entrasse, independente da gravidade da doença,
ele era curado na hora. É isso que está aqui na Bíblia. Então Jesus sai de um lugar de festa e vai para um lugar de morte, um lugar de tristeza, um lugar de dor, um lugar de sofrimento. Eu sei que é difícil, eu tenho já colocado isso aqui algumas vezes. Eu sei que é muito difícil a gente viver com dor, eu sei que é difícil viver com sofrimento. Nós acabamos de cantar um hino lindo do Kadosh, muito antigo, tem uns 20 e tantos anos. Ó Cristo, sempre estás comigo, Ele é meu amigo, comigo vai. Mesmo Ele indo comigo, o autor diz, eu tenho que levar minha cruz, eu sei que vou sofrer. Então, nós temos dificuldade, e não é anormal, é comum isso, é do ser humano, ninguém quer sofrer, né? Eu tenho um dentista amanhã, e eu já estou sofrendo hoje. Todas as vezes que eu vou no dentista, é um trauma, é um estresse, né? Aquele barulhinho, eu tenho vontade de estrangular, minha dentista é desse tamanho, eu já tenho vontade de jogar ela, sabe? E ela é boa no que faz, mas eu fico assustado, porque a dor é uma coisa que não tem nada a ver, que não combina. Sofrimento não combina com a alma humana, né? As lutas. Mas o interessante é que na vida nós passamos por situações que a gente tem que suportar e entender que não há dor que veio para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então nós estamos vivendo um momento ruim, Jesus está ali. Daqui a pouquinho nós vamos estar em festa e Jesus estará conosco. Então Jesus sabia, né, transitar nesses extremos que nós temos dificuldade, que é, saber viver e aprender com os momentos de dificuldade e de dor na vida. E eu sei que não é fácil. O sofrimento faz cessar a esperança. A Bíblia diz isso. O excesso de dor tira a paz. Mas se nós aprendermos a trazer o Senhor para dentro do nosso sofrimento, para dentro da nossa dor, eu não vou garantir que Ele vai aliviar todas e nem resolver todas, mas eu garanto que com a presença dEle, fica mais fácil da gente caminhar, nesse extremo que nós temos que passar. É inevitável. Então Jesus sai de uma festa e vai para um momento de sofrimento. E era um tanque esquisito. Era um tanque desumano. Era um tanque que dava para se aprender ali a crueldade. A Neide falou que todos têm Deus. E é bonito saber que as religiões buscam Deus. Mas eu quero dizer para vocês que as piores guerras no mundo, na história da humanidade, foram feitas em nome de Deus. As maiores barbaridades foram feitas em nome de Deus. Agora mesmo, aquele camarada que estão dizendo que é louco, que eu não sei se é louco ou não, eu tenho quase certeza que não, ele diz que ele enfiou uma faca no candidato lá, porque Deus mandou, ele ouviu a voz de Deus. Está cheio de psicopata dizendo que as loucuras que fez em nome de Deus. Hitler matou 6 milhões de judeus e achava que estava prestando um serviço a Deus. Então a religião, ela tem um aspecto muito perigoso. Então havia uma coisa ali, que aquele paralítico desenvolveu dentro de si, que me preocupa, porque ele estava num ambiente, que ele ouviu falar que vinha um anjo, significa o quê? Uma coisa religiosa, um enviado de Deus, e aquele anjo vinha, movimentava as águas, e aquela multidão numerosa, aquela multidão assim, triste, de pessoas rasgadas, maltrapilhos, sujos, né? Pessoas fedidas, sem banho, com feridas, né? Vazando pus, pessoas cegas, pessoas assim, numa condição terrível. E quando aquele anjo vinha e movia as águas, acontecia um negócio esquisito. Não era o que estava ali há muito tempo. Aquele anjo não priorizava, uma coisa até justa. Olha, quem está mais tempo aqui vai ser o primeiro a ser atendido. Não era esse critério. Outro critério que também não era observado ali,
não era o doente que estava numa enfermidade mais crítica, uma enfermidade de repente terminal, numa situação sem cura. Não, o anjo movia as águas. Se o camarada chegou ali e tinha gente com 10, com 20, com 30 anos ou 38 como este homem, e se ele não viesse primeiro e chegasse alguém que estava ali há 5 minutos, era curado aquele que entrasse ali. Ou se uma pessoa tivesse apenas uma dor de ouvido, sei lá, uma dor de cabeça, uma unha encravada, e ele entrasse primeiro ali, e se tivesse um leproso, já no fim da vida, um tuberculoso, um aidético, né, um canceroso, e não entrasse, o que entrasse primeiro seria curado. Então, essa visão, que ela é crítica aqui, né, é muito crítica, essa visão de um anjo vir e não levar em consideração quem chegou primeiro, e não levar em consideração quem era mais enfermo, desenvolveu na alma daquele paralítico um sentimento de que religião é uma coisa cruel, de que religião é um negócio esquisito. E Jesus sempre teve um posicionamento muito assim na contramão das religiões da época. E uma outra coisa, são duas forças perigosas aqui. Se a religião criou na mente daquele homem, aquele anjo, né, criou na mente daquele homem que a religião era uma coisa injusta, também ele criou outro conceito, que o ser humano também é um ser injusto, que ninguém está nem aí com ninguém. Por quê? Porque aquele coitado era paralítico. Se ele tivesse um problema nos braços, ele conseguiria caminhar. Mas ele tinha paralisia, ele tinha problema nas pernas. E por ter problema nas pernas, ele não conseguia ir. E ele não tinha ninguém que o levava até o tanque. E todas as vezes que ele pedia um favor para alguém, ninguém estava nem aí. Porque a visão humana é até um pensamento nordestino. Quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então, se é para levar você, enfermo, eu vou levar alguém que é da minha família, eu vou levar alguém que me pagou, eu vou levar meu amigo, eu vou levar meu vizinho. E aquele homem foi ficando para trás. Então, olha a situação desse homem. Primeiro, religião é um negócio esquisito. Era a mente dele. É bonito, é uma estrutura, tem música, né? Tem pastor, tem isso, tem aquilo. E é muito perigoso quando nós desenvolvemos um sentimento espiritual que nós não levamos em consideração a necessidade, o amor, a compaixão, um cuidar do outro. Eu estou pregando sempre isso aqui, é um cuidar do outro. Cristianismo é um tomar conta do outro, é um se preocupar com o outro. Então aquele homem ficou com uma pulga atrás da orelha. Que negócio esquisito, esse anjo não leva em consideração quem está na situação mais crítica. Ele não leva em consideração quem chegou primeiro. Eu estou 38 anos aqui. Depois de milhares de pessoas já resolveram o seu problema e eu continuo aqui. E não bastasse isso, como desgraça pouca é bobagem, além de ele ter essa visão de uma religião deturpada, ele criou uma estrutura de que o ser humano também é egoísta, e é uma verdade. Ninguém era por ele. Ninguém era por ele. E olha como a coisa vai ficando preocupante, como vai ficando esquisita. Jesus vai àquele tanque. E uma coisa maravilhosa na ação de Deus é que Deus sempre atua de uma forma muito direcionada, muito específica. Nós estamos aqui, sei lá, umas 25 pessoas, e eu estou falando uma mesma palavra, mas para cada um de vocês o Senhor pega esta palavra e Ele transforma num remédio ou numa palavra que é exatamente aquilo que você precisa. Deus sempre nos trata, não no coletivo. Deus não nos chama aqui hoje, olha meu povo, no sentido coletivo. Ele vai chamar você pelo nome.
Ele sempre tem um tratamento direcionado, pessoal, para cada um, é personalizado. O Senhor é o nosso personal espiritual. Ele não fica aqui dando uma atenção para um, para outro, e quando Ele vai cuidar da Neide, Ele esquece de mim. Ele está comigo todos os dias da minha vida. A preocupação dEle comigo é altamente exclusivista. Ele olha para mim como se eu fosse o único, e olha para você como se você fosse a única, e olha para você como se fosse o único. Ele é um Deus particular que não te solta um minuto sequer, que não desgruda, César. Não, sabe, o salmista disse, olha, o Senhor é a minha sombra, a minha direita, no Salmo 91. É lindo. É tipo lá o Peter Pan, vocês lembram desse, o Peter Pan, que é desenho, que virou filme? O Peter Pan tinha um problema com a sombra. A sombra é rebelde, ele vai para um lado, eu não sei se é isso, veio isso na minha cabeça agora. Ele vai para um lado, a sombra vai para o outro, não é isso, Neide? Você não lembra disso? Hein, Adriano? É assim que funciona o Peter Pan? Ele vai para um lado, a sombra vai para o outro. E ele passa um período, eu lembro de um gibi ou de uma história, ele tenta amarrar a sombra dele no pé dele para que ela o acompanhe. Então a sombra do Peter Pan é rebelde, mas o salmista diz, o Senhor é a minha sombra, a minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite, quer dizer, aonde eu vou, Ele está. Eu estou parado, Ele está, eu estou andando, Ele está. Por quê? Emanuel, Deus conosco, Deus dentro de nós, Deus aqui dentro, Deus vivendo os nossos conflitos, o nosso dia a dia, as nossas lutas, Deus chorando com a gente, rindo com a gente, sofrendo com a gente. Então Jesus vem, tinha muita gente naquele tanque ali, mas naquele momento, Ele veio exclusivamente para aquele paralítico. E Ele faz a pergunta mais descabida que alguém poderia fazer. O que aquele paralítico estava fazendo ali? O que ele queria? Queria o quê? Ser curado. Qual era a coisa que ele mais queria? Ser curado. Qual era o grande sonho da vida dele? Ser liberto, andar. Andar não com a ajuda de outros, andar não com a ajuda de muletas, andar não com a ajuda de ombros alheios, uma cadeira que o conduzisse, ele queria andar com as suas próprias pernas. Mas Jesus vai até ele, e aqui eu quero demorar um pouquinho mais com vocês. E Jesus lhe pergunta, você quer ficar são? Você quer ser curado? Aquele paralítico poderia dizer, Senhor, que pergunta, não vou dizer estúpida, senão vou faltar com a reverência ao Senhor, mas que pergunta descabida. É lógico que eu quero, é lógico, eu preciso, eu estou aqui para isso. Eu estou sofrendo há muitos anos, ninguém é comigo, eu estou aqui porque eu quero. Mas pasme, sabe por que Jesus perguntou? E ele não respondeu que queria ser curado. Ele deu uma justificativa, olha, quando eu vou, entra alguém antes de mim, ninguém se importa. Ele não disse eu quero, ele se justificou, ele respondeu a pergunta de Jesus com uma justificativa dizendo, todas as vezes que eu vou, entra alguém antes de mim, mas ele não disse, eu quero ser curado. Sabe por quê? Sabe por quê, Neide? Sabe por quê, gente? Porque o mal, uma vez instalado, ele tem um poder de ir nos paralisando, de ir nos destruindo. Aquele paralítico tinha uma paralisia que era externa, mas tantos anos vivendo com a paralisia externa, ele virou um paralítico por dentro. A sua paralisia se internou, se apropriou, se apoderou dele. Ele já não era um paralítico apenas por fora, ele era um paralítico mentalmente, ele era um paralítico na alma.
Ele se acostumou, é horrível dizer isto, com a paralisia. Ele queria, mas não queria. Havia uma força no seu interior, maligna, poderosíssima, que o conduzia para um processo de destruição. Ele já havia aceito por dentro que ele seria paralítico. E a paralisia já fazia parte do seu eu, do seu comportamento, da sua vida. Eu não vou citar nome porque está gravando. E a maioria dos meus parentes sabe disso. Há muitos anos atrás eu pastoreava uma igreja lá na zona norte de São Paulo, especificamente em Santana. E nós tínhamos um número bem maior do que este. E era uma santa ceia, como nós fizemos domingo passado. E eu orei, eu li a Bíblia, e eu estava passando para o grupo de louvor, fazer o louvor, aquilo que vocês viram aqui antes da mensagem. E nessa época, quem dirigia o louvor era a Neide, o César cantava. Não sei se mais alguém aqui cantava, mas pelo menos os dois cantavam, né? A Neide cantou muito rock também, viu, gente? Cantou rap. E nós estávamos, Santa Ceia, nos preparando, e quando eu fui passar para eles fazerem um louvor, nós tínhamos um rapaz, filho de pastor, um grande amigo nosso. Esse pastor foi meu padrinho de casamento, padrinho meu e da Neide. A Neide se converteu na igreja em que ele era o pastor, e esses meninos cresceram com a família da minha esposa, moravam tudo ali no Tremembé. E esse rapaz, quando veio frequentar a igreja conosco, ele estava num processo de autodestruição, assim, terrível, terrível. Se envolveu com drogas, filho do pastor, se arrebentou. Era uma família bem de vida, internaram ele nas clínicas mais caras, ele foi de mal a pior, de mal a pior. Saiu, porque a família já não tinha mais condição de mantê-lo lá. E esse rapaz dormia no metrô, roubava em casa para poder gastar, comprar as drogas, brigou várias vezes assim, de braço com o pai, situação terrível. E quando eu fui passar para a Neide ministrar o louvor, Deus disse, não vou citar o nome dele, Deus disse, chama ele para vir cantar. E ele tinha entrado com saxofone ali no seu estojinho, ficou lá na última cadeira da igreja, era uma igreja bem grande, devia dar umas 3 dessas aqui, lá no fundão, nós tínhamos acho que quase 40 metros de comprimento, ficou escondidinho. E Deus disse, chama ele para tocar. E eu falei, não, Senhor, ele está desviado, está em drogas, ele está com problema, ele briga com o pai, ele rouba. Deus disse, chama ele para tocar. Eu falei, não vou fazer, eu sou um pastor. Isso aqui é uma Assembleia de Deus, vão dizer aí que na igreja do Pimentel faz de qualquer jeito, canta de qualquer jeito. E Deus disse, chama ele para tocar. E eu chamei. E quando eu chamei, eu não sabia disso, ele veio, tocou, eu não lembro, faz tantos anos se ele tocou bem, tocou mal. E depois de muito tempo, ele escreveu um livro, parafraseado inclusive, o prefácio pelo Ricardo Gondim. Esse rapaz virou um dos maiores saxofonistas do mundo, tocou vários anos com Ron Kenoly, sabe? Hoje ele é pastor batista nos Estados Unidos, é capelão, uma coisa linda. E ele escreveu num livro um capítulo só sobre a minha vida e a vida da Neide. Ele disse que aquela noite ele entrou dizendo que seria a última noite de vida da vida dele. Ele foi para a igreja para se despedir daquilo que ele amava, daquilo que ele gostava, que era o ambiente, que era louvor e culto, porque ele sabia que não tinha mais jeito para ele colocou o nome da família dele na lama,
ele se arrebentou, ele se quebrou moralmente, se destruiu, se manchou totalmente. Ele falou, não tem mais jeito. Ele falou, eu entrei para dali sair para me se suicidar, me matar. Mas ele falou, Pimentel, ele me chama de Luizinho, depois que você me chamou ali, eu disse, não é possível. Como é que pode ter um Deus que é capaz de amar um camarada tão ruim, tão problemático, tão complicado como eu? E ele disse que aquela chamada dele ir tocar ali na frente fez uma mudança muito grande na vida dele. E ele disse o seguinte, se Deus me ama tanto a ponto de me dar uma oportunidade para tocar e cantar, eu não quero me matar, eu quero viver. E ele teve a vida totalmente mudada. E ele me disse uma coisa muito linda, presta atenção que é importante isso. Ele me disse uma coisa muito importante. Ele falou que lá nas clínicas de recuperação, aonde ele conviveu, ele falou que tem uma coisa maligna, muito forte, que trabalha lá dentro, que é um desejo enorme do camarada se arrebentar mais, se atolar mais, se sujar mais. E ele falou, a psicologia trabalha com, você tem que pôr essa verdade para fora, dizer, olha, eu estou drogado, eu estou arrebentado, eu estou falido, eu estou destruído, mas eu quero sair desta vida. E ele disse que a maioria do pessoal naquela condição não tinha coragem, não tem essa capacidade, porque é um negócio engraçado, está dentro de você, você sabe que está te destruindo, mas você não tem a coragem de dizer, não, eu preciso. Por isso Jesus perguntou para esse homem aqui, você quer ser curado, Rodrigo? Por quê? Porque ele tinha que externar isto, ele tinha que dizer, não dá mais para continuar vivendo dessa forma. Não dá para continuar vivendo mais esse mundo, eu quero. Mas aquele mal o contaminou de uma forma tão grande, tão violenta, tão poderosa, que mesmo estando 38 anos ali, sabendo que era o que ele mais precisava, ele não teve a coragem, a capacidade, a luz, a clareza de pôr para fora e dizer, desesperadamente, eu quero. Eu quero. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma ação perigosa que toma conta das nossas vidas. Há um mal que vai se embrenhando, que vai nos envolvendo, sabe? E eu tenho experimentado isso aqui em Santa Catarina, e nós somos pequenininhos, mas todo dia eu oro contra essa entidade diabólica que está levando famílias para a destruição. É impressionante, é muito difícil ter um casal com mais de 10, de 20, 30 anos, que ainda está com a mesma mulher. Sabe, é impressionante a condição de destruição nas famílias, a condição de depressão aqui. A condição de suicídio é algo impressionante. A condição de falta de querer ser feliz, de querer viver. E ainda que a pessoa acha que está bem, lá no fundo ela não está bem. E ela não consegue entender que ela não está bem, porque é uma paralisia que começou lá fora e vai lá para dentro. E o único que pode chegar e interromper esse processo, que com certeza o final dele é letal, é a morte, é o Senhor Jesus. Jesus chega naquele tanque ali, não está preocupado com o processo religioso de anjo. Eu até questiono isso, porque isso vai contra a justiça de Deus. Deus olha para os mais necessitados, e não para aquele que tinha dinheiro e podia pagar alguém para colocar ali. Então essa posição de anjo mexendo as águas é um negócio meio crítico ali. E todas as vezes que nós confiamos, eu falei numa quarta-feira aqui, e nós cristãos, o religioso de uma forma geral, ele é muito ávido, muito, desesperado a ver sinais, a ver misticismo, a ver o sobrenatural. Mas na verdade nós precisamos aprender o que muda a nossa vida, é a palavra de Deus, é a presença de Deus, através da palavra, da oração, de uma relação, de um culto, de uma comunhão. Mas nós não. Se eu dissesse aqui, anunciasse na rádio aqui de Itapema, que nós íamos ter aqui uma semana de cura, de prosperidade, que corretor ia vender aí 30, 40 imóveis aí por semana,
Sabe que vendedor aí de sofá ia vender 200 jogos de sofás aqui num dia. Se eu dissesse aqui que quem viesse aqui ia ter carros do ano, essas coisas, nós teríamos isso aqui lotado. Se eu dissesse aqui, vem para cá, que tem anjos aqui, que tem sinais, que tem trombetas, que tem uma porção de coisas acontecendo, nós viríamos. Mas a única coisa que eu posso prometer para vocês é que tem Deus falando através da sua palavra, com um amor enorme por nós, como ele teve por aquele rapaz, que chegou no fim do túnel dizendo, não tem mais jeito para mim, eu estou paralítico por dentro. E Deus disse, não, eu te amo, eu te quero, ainda que tudo te arrebentou, ainda que as drogas acabou com você, eu estou aqui para te levantar, para dizer, aonde a morte eu trago ressurreição, aonde há trevas eu trago luz. Então Jesus chegou naquele lugar, sabe, com essa missão linda e maravilhosa, de levantar aquele homem, de fazer aquele homem voltar a viver. Sabe, Jesus não cita o seu nome, os judeus chegam e encontram aquele homem carregando a sua cama, curado, que visão linda, e dão uma bronca nele. Hoje é sábado, e o sábado, dentro da lei judaica, ninguém pode trabalhar, você não pode carregar essa cama. Ele disse, olha, eu não estou nem aí se pode ou não, o sábado não resolveu o meu problema, o judeu não resolveu o meu problema, a sinagoga não resolveu o meu problema, mas aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda, e era sábado. Mas quem é que falou isso? Eu não sei. Ele não estava preocupado com marketing, ele não estava preocupado em fazer propaganda pessoal, ele me curou, foi embora e eu estou aqui, com a minha vida maravilhosamente resolvida, e eu nem sei o nome dele. Só que um pouquinho mais para frente, alguns dias lá na frente, Jesus vai ao templo e quem é que ele encontra lá? O paralítico, o ex-paralítico, curado, sentado na igreja, ficando em pé, cantando, pulando. E Jesus disse, você sabe quem eu sou? Eu falei, sei, Senhor. O Senhor é o Deus maravilhoso que me curou. Ele falou, é isso mesmo. Agora, caminhe direitinho, viva uma vida especial, para que não te aconteça coisa pior. Amém? Era isso que eu queria trazer para você aqui nessa noite. De repente a gente está vivendo um momento na nossa vida, que as coisas estão tão terríveis, é um sentimento de morte. E o que esse homem diz, é a pior coisa que tem, eu não tenho ninguém por mim. Não tem coisa pior do que você viver o teu problema sozinho. E é horrível quando, sabe, na maioria das vezes que nós mais precisamos por isso que eu insisto, abrace. Nós precisamos de um abraço, nós precisamos de um ombro. Nós precisamos de alguém que, ainda que não tenha um bom conselho, mas pelo menos nos escute. Ainda que não tenha dinheiro para nos emprestar, mas pelo menos escute as nossas lamúrias. Alguém que escute uma ligação nossa, alguém que faça uma oração. É tão horrível quando a gente tem que atravessar a vida, né, os turbilhões da vida, as águas turvas dessa vida, e não temos ninguém para a gente poder encostar a cabecinha no seu ombro e chorar. Não tem uma música assim? Encosta a tua cabecinha no ombro e chora. Tem ou não tem? Não precisa cantar, não. Conta as tuas mágoas, conta todas para mim. Quem chora no meu ombro, diz Jesus aqui nessa noite, eu juro que não vai embora. Amém? Então aquele homem disse, eu não tenho ninguém por mim. Jesus disse, eu estou aqui. Eu não tenho ninguém que está nem aí comigo. Jesus disse, eu estou aí contigo. Os anjos não resolveram, eu resolvo. Os homens não resolveram, eu resolvo. Eu resolvo. E é esse o Deus que nós confiamos. Você está aqui nessa noite, se está caminhando com Ele ou não, se tem uma fé madura ou não, se já o conhece como amigo, como Salvador ou não, mas tudo isso pode mudar aqui hoje. Você pode sair daqui hoje dizendo, a partir de hoje, eu não vou estar sozinho. Eu fui para a igreja em 1974, tinha 19 anos, rebelde, dentro daquilo que se podia chamar de rebeldia naquela época. A rebeldia daquela época, nem as crianças de jardim de infância não fazem mais, de tão bobinho que era o nosso mundo, né? Não se ouvia falar em droga, mas eu era um rebelde,
dentro do meu conceito, da década de 70, de rebelde, né? De sair de casa, não dizer quando ia voltar, e deixava meu pai e minha mãe preocupados, de frequentar bailinhos, que na época a gente chamava de inferninhos, né? E um dia eu fui para a igreja. E quando eu fui para a igreja, inferninho, não sei se vocês frequentaram esses lugares, né? Tinha luz estroboscópica, balada, hoje é balada. Eu sou muito antigo. E quando eu fui para a igreja, eu morava num sobrado, em cima era a nossa casa e embaixo, é como aqui, ó. Aqui em cima era a nossa residência e embaixo era uma igreja pequenininha. E meu pai era o presbítero, era o pastor dessa igreja. E nós tínhamos 2 salões embaixo divididos. Um era a igreja e o outro era uma garagem, aonde a gente colocava carro. E eu tinha uma bateria, eu sempre toquei bateria. E na hora do culto, que estava rolando o culto, eu tocava a bateria para atrapalhar o culto. Mas em 74, em novembro de 74, eu entrei naquela igreja. E fiquei lá atrás, porque eu tinha vergonha que os meus amigos me vissem numa igreja. E quando meu pai fez o apelo, eu fui chorando, eu nunca fui tão abraçado na minha vida, por senhoras de idade, de cor, uma coisa assim maravilhosa. 74 para 2018, são quantos anos, Neide? Quantos anos aí, quem é bom de matemática? 44 anos. Nilce, 44 anos? Boa de número. Nesses 44 anos, eu já sofri muita coisa. Ficamos aí, eu não vou citar, 8 anos na nossa vida de uma situação terrível, terrível, terrível. Casei com essa mulher. Linda, né, Jesus? Tive filhos maravilhosos, está ali o Zico, meu primogênito. Cadê o Renato? Está lá embaixo. Felipe, que está lá na Nova Zelândia. Tive momentos felizes, momentos complicados. Teve a hora que eu achei que a Neide não ia me aguentar mais, porque eu sou um cara difícil, né? Mas pastor dizendo isso, né? Mas é verdade. Teve momento que eu tive vontade de pegar minha mulher e jogar para a cama, irmãos, não é do lado do último andar, sabe? Coisa normal. Eu tive vontade de estrangular meus filhos. Eu tive momento de crise espiritual. Eu tive crises financeiras enormes. Eu tive crise com o ministério da minha denominação. Mas uma coisa eu entendi ao longo desses 44 anos. Jesus nunca me deixou. Algumas vezes a minha vida era uma vida que dava a impressão que eu tinha deixado Ele. Chateado, bronqueado, sabe? Cheio de dúvidas, de questionamento. Mas nunca, 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 nunca eu tive a sensação de que Ele estava distante. Por quê? Porque é a maneira dele ser. Ele é fiel. Então Ele veio para aquele momento na vida daquele paralítico, para dizer, chega. Há um divisor agora de águas, há um divisor na tua história. Daqui, para aquilo que você viveu ao longo dos 38 anos, foi morte, foi confusão religiosa, foi desprezo dos teus amigos, dos teus familiares, foi injustiça, e você nem queria viver mais em função de tudo isso. Ele não queria. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele não respondeu. Ele disse, ninguém está nem aí comigo, ninguém se importa comigo. Quando eu vou, chega outro antes. Jesus não perguntou, sabe, tecnicamente o que estava vendo. Jesus perguntou, você quer ser curado? Mas aquela miséria, aquela paralisia, era tão grande no seu dia a dia, paralisia da religião, paralisia da estrutura humana, da falta de amor, de amizade, da falta de preocupação, sabe, dessa falta que a gente tem muito grande, da gente não está nem aí com ninguém. Eu não me conformo com isso. Nós vamos nos perder. Eu preguei um dia aí numa das nossas igrejas, que se nós não tomarmos cuidado, vai acabar o evangelho aqui no Brasil. Vai ficar igreja de nome,
sabe, com patrimônio, com estrutura, com poderosos, verdadeiros clãs. Mas a Europa já foi poderosa e perdeu tudo, acabou a igreja nos Estados Unidos, ficaram igrejas grandes, ricas e mortas. Por quê? Porque a gente entra naquela loucura de que o que me importa é os meus problemas. O que me importa é aquilo que eu preciso, é o problema da minha mulher, dos meus filhos. O que me importa é o meu futuro, é o meu projeto, os meus sonhos, meus planos. Mas se você não aprender que se você não amar o teu próximo, o amor de Deus não está em você. E a solução da tua vida está em você pegar aquele paralítico e dizer, não importa todo mundo, eu estou aqui para resolver o teu problema. O que Deus fez com aquele rapaz lá, há muitos anos na nossa igreja, é a mesma coisa que Ele faz na tua vida. Não importa se todo mundo diz que não tem mais saída para você, que não tem mais solução, que as drogas te arrebentaram. Aliás, não importa se na igreja que você está hoje, foi o que eu entendi que eu tinha que fazer. Eu não vou pôr um camarada sujo, arrebentado, briguento, sabe, delinquente, drogado, para tocar no púlpito da minha igreja. E Deus disse, eu não estou nem aí com essa sua santidade repelente. Isso não me interessa. O que me interessa é aquele camarada que está lá atrás, aquele pobre coitado que veio aqui e que se eu não for por ele, não tem ninguém por ele. É dessa forma que Deus trabalha. As estruturas não estão preocupadas com isso, mas Deus se preocupa. Ninguém estava nem aí com aquele paralítico, Lucas. Jesus largou uma festa e foi para aquele momento de dor, de sofrimento, aquele visual ali fúnebre, tétrico, sabe, horrível, fedido, sabe, aquela condição assim, bastante ruim, e Jesus entra ali para resolver um problema. O Senhor é especialista. Eu preguei um desses domingos em transformar lixo em ouro. O Senhor é especialista em transformar tragédias em um momento de cores, de alegria e vitória. Ainda que Ele não tenha orquestrado tudo isso, o cenário não foi produzido por Ele, mas quando alguém vem a Ele e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, não tenho ninguém por mim, ninguém se importa, as igrejas não se importam, a religião não se importa, os parentes não se importam, e Deus diz, eu me importo, eu morri por você, e eu estou aqui nesta noite para dizer que eu te amo, eu dei a minha vida, porque eu sei, eu entrei na tua vida para levantar a tua vida, porque eu sei que só eu posso resolver o seu problema. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu poderia ficar aqui 30 dias, 30 meses, falando. Quem faz a